Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos enche de paz, de alívio, de regozijo. O Senhor é Deus, exaltado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Deus Emanuel, El Shaddai. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão. Que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Sim. E nessa sexta-feira linda, abençoada, já preparada por Deus para ti, do dia 16 de fevereiro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Esther, capítulo 4, verso 14, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porque se de todo te calares agora, aqui é um diálogo entre o tio de Esther, Mordecai, e Esther, o tio dela falando a ela. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Glórias ao Senhor por este verso. Eu quero antes explicar um pouco da história de Esther. Esther foi a eleita, a escolhida a ser rainha em uma seleção de várias mulheres bonitas, de várias mulheres vigorosas, de várias mulheres formosas. E assim, Esther era uma judia. Mas o rei Assuero não sabia que Esther era judia. E escolheu Esther como rainha. Mas o capitão do rei Assuero levantou-se contra o povo judeu e queria destruir os judeus. Fez com que o rei assinasse um decreto em destruição do povo judeu. E assim Mordecai, ao saber de tudo isso, chamou Esther, sua sobrinha, e disse a ela: olha, talvez por uma conjuntura como esta, ou seja, talvez foste elevada a rainha, para que nesse momento você atuasse, devido à sua posição, em livramento ao povo de Deus, em livramento ao seu povo. E olha, se você não se levantar, o Senhor vai levantar socorro e livramento de outra forma. Mas se você não ser protagonista de um propósito de Deus, você vai perecer, você e a casa de teu pai. Dia desses eu ministrei sobre a sua vida que o Senhor nos tira de certos lugares para cumprir com as suas promessas. Mas também o Senhor nos coloca em certos lugares para cumprir com os seus propósitos. Soralab, cantaralabias. Assim foi com Esther. E também com Neemias e alguns outros. O Senhor colocou Esther como rainha lá atrás, para que nesse momento
ela atuasse como instrumento seu. O Senhor nos coloca em vários lugares para nós atuarmos como instrumento dele, a fim de cumprir com os seus propósitos. E olha, o maior propósito que o Senhor tem para as nossas vidas é edificar o seu povo. É para que nós sejamos edificados e edifiquemos os que estão ao nosso redor, o povo de Deus. Sim, nós precisamos ter discernimento a reconhecer que certos lugares o Senhor nos coloca para trabalharmos, para servirmos a Ele, para edificarmos vidas. Olha, existem lugares que às vezes você nem agrada de estar. Vamos supor, o seu trabalho. Às vezes você está em um lugar onde você está trabalhando, não está agradando dele, mas será que não existe propósito de Deus, de edificação de vidas que ali estão? Às vezes você vai ao supermercado e o Senhor coloca uma vida próxima a você para que você edifique. Não deixa passar esses momentos em vão. Não deixe de fazer a obra de Deus edificando vidas. Quais as vidas você tem edificado? Olha, a sua família, você tem edificado a sua família, os seus filhos, o seu esposo, você tem falado de Jesus para eles? Você tem falado da palavra de Deus, você tem ministrado a palavra de Deus para eles, você tem buscado elevar a fé dos seus, você tem buscado afastar os seus do pecado, porque às vezes você tem feito vista grossa, às vezes você tem cruzado os braços diante de situações. Olha, cuidado, se você não fizer, você vai perecer. Porque o Senhor disse, usando a vida de Mordecai a Esther, se você não fizer, o Senhor tem propósito para o povo dele, ele vai fazer de toda forma. Mas se você não fizer, se você não colaborar, se você não for um cooperador de Cristo, você e a casa de teu pai perecerá. Muitas vezes nós temos perecido por falta de atuar em acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes nós não temos recebido de Deus porque não temos feito por Ele. É a lei da semeadura. Só colhe quem planta. Você tem plantado no reino? Você tem semeado a palavra? Olha, meu irmão, eu seria hipócrita em dizer que eu estou aqui semeando a palavra somente por amor a você. Eu amo você que me ouve. É por amor ao meu próximo também que eu semeio a palavra. Mas antes, eu amo a mim. E sei que eu serei ricamente edificada ao semear a palavra. E sei que serei ricamente abençoada por Deus em fazer o propósito dele, em exercer o chamado que ele me deu. Nós precisamos exercer o chamado. Nós precisamos fazer para esse Jesus. Comece a falar. Olha, você tem compartilhado o pão diário? Porque às vezes você pensa assim, eu não sei pregar a palavra. Mas se você compartilha, você já está atuando, fazendo a sua parte. Nós precisamos propagar o evangelho, não é só guardar para nós, não. Nós temos que ouvir e compartilhar. Sim, nós temos que fazer com que a palavra de Deus alcance vidas. É assim que você também está sendo um cooperador de Cristo, um precursor da palavra dele. Você está atuando. Dispara, não se intimide. Clica aí nessa palavra e vai enviando para as pessoas, porque as pessoas estão precisando de refrigério, de paz, de alívio, de consolo, de conforto, e é a palavra que nos conforta. É a palavra que nos sustenta.
Nós precisamos dizer às pessoas: Jesus te ama. Jesus tem o melhor preparado para você. Se entregue a Ele, se entregue à palavra, deixa a palavra dirigir os teus pés. A palavra nos fala de obediência, a palavra nos fala para buscar o Senhor, a palavra nos fala para pedir a Ele, a palavra nos fala para bater a porta dEle. Nós precisamos de fato atuarmos para Jesus, porque muitas das vezes nós perecemos, nós desanimamos. Às vezes nós não recebemos de Deus por conta de sermos inertes, por conta do fator inércia, sermos pessoas sem movimento, sem atitude, sem posição. Ficamos todos os dias na mesmice. Tem tantos afazeres de casa, mas e o momento para com Deus? E o momento de falar de Deus para as pessoas? Você tem tirado? Porque às vezes você se envolve com tantas coisas e com seus próprios afazeres, ou às vezes cuida somente de si. Você tem cuidado das pessoas? Olha, existe uma passagem que diz que religião é visitar órfãos e viúvas. São as pessoas carentes. Você tem pregado a palavra para as pessoas que têm sede, que têm fome, que estão passando por momentos de dificuldade, de falta, de adversidade? Nós precisamos ativar a nossa fé, porque a fé sem obras, ela é em vão, ela é morta. E assim Esther levantou um jejum com todo o povo, ou seja, vamos quebrar os nossos corações, o nosso orgulho, quebrar a nossa incredulidade, vamos nos entregar totalmente para o Senhor, para que o Senhor ouça o nosso clamor, porque assim o nosso clamor é cheio de fé. E assim o próprio que se levantou contra o povo judeu foi enforcado. Quando nós nos posicionamos em Deus, o Senhor trata os nossos inimigos do modo dele. É o Senhor quem faz. Nós não precisamos fazer nada, porque Deus nos guarda, Deus nos cuida, Deus nos supre. Somente faça para Deus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Deus, seja com essa vida que me ouve, encha essa vida com a tua presença. Deus, manifesta, Deus, com essa vida, Deus, enchendo de graça, de misericórdia, de conhecimento da verdade, mais de Ti, a fim de permanecer no Senhor, a fim, Deus, de não se afastar do Senhor. Jesus, sê conosco, Deus, nos dirige a nossa atuação, que obedecemos ao Teu chamado, aquilo que o Senhor nos colocou a fazer, combatendo o bom combate, cumprindo com a carreira que nos foi entregue, guardando a fé, Jesus, em o nome de Jesus. Manifesta o Teu poder e a Tua graça. Deus de misericórdia, sê conosco. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. E não esqueça, compartilhe o devocional com seus amigos, seus irmãos, seus familiares, os grupos aos quais você pertence. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado.